Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Bom pessoal, estou seguindo naquela sequência dos vídeos que a gente falou, né, da questão de aposentadoria, longevidade, poder de acúmulo, como que ele acaba funcionando e como que eu consigo então me manter posteriormente a esse período onde eu fiz esse acúmulo de uma forma digna. Eu não falo assim, não é uma questão de que você vai ter luxo a vida toda, né, mas de uma forma digna. Eu falo assim, digna daquela mesmo tipo de condição durante o período que você ficava trabalhando. Um processo natural que ele começa a acontecer é que a partir do momento que a gente começa lembra que a gente falou, né, começo da contribuição, quando a gente acabou de se formar, 20 anos, 22 anos, né, então a gente começa a ganhar um salário bem baixinho, então a gente ganha muito pouco. Vai passando o tempo, a gente vai tendo então uma evolução financeira, né, de salário, de reconhecimento, né, de posições, então você começa a ter um reconhecimento salarial também. A maioria das pessoas, o que acontece? Nesse momento ele também começa a ter o quê? Uma sessão de qualidade de vida, né, e ele começa a acompanhar na mesma linha, e vai seguindo, né, dessa mesma forma. Se a gente for pensar, se eu tenho aqui essa linha do salário e essa linha aqui, que ela é daquilo que eu gasto, vocês têm que ter uma diferença aqui, nessa diferença que eu consigo acumular, tá? Então, se eu começo a ter um gasto maior, eu também começo, às vezes, gastar um pouco mais, que é essa questão que acontece do subir qualidade de vida, né? E você entende, pessoal? Então, aqui sobe, se for tudo junto, o ganho, né, aquilo que eu consigo acumular, ele é praticamente a mesma coisa. Não vai ter alteração. Então, assim, a minha poupança, a gente está falando de poupança, o que vai sobrar lá no final, ele não vai acontecer. Porque eu estou queimando a lenha que eu estou juntando, né? Então, se eu juntei lenha, eu estou queimando ele ao mesmo tempo, né? E aí é meio aquele tipo de ideia, né? De assando e comendo, assando e comendo, assando e comendo. Qual que então é a sacada para a gente evitar esse tipo de situação? É que, de fato, você pode sim começar a ter um ganho diferenciado, porém o seu padrão de vida tenta manter ele num padrão um pouco mais estabilizado. Talvez 2 níveis abaixo daquilo que você tem de remuneração, né? Cada mês que você consegue fazer isso de forma diferenciada, 2 níveis abaixo, lá na frente, a gente está falando de anos de ganho, né? Anos de garantia daquilo que você vai conseguir manter. Com esse tipo de acúmulo e de poupança que você vai fazer durante o período de maior acúmulo. São das questões que elas são importantes, tá? Então eu vou ensinar também, nos próximos vídeos, algumas técnicas, né, para a gente poder realmente pensar um pouco diferente e poder começar a se resguardar nesse sentido para a gente poder realmente não ter tanto tipo de problema. Mas o principal ponto nesse vídeo é dar essa consciência, essa conscientização. O tempo ele é curto, tá, pessoal? E aí tudo que vai acontecer, o que vai sobrar lá no final é como você vai fazer durante esse meio. Esse é um ponto importante, tá? Então é um ponto de bastante atenção e cautela. Não estou falando de ser sovina, não estou falando de ser tão pão duro, mas de ter consciência na forma como a gente vai fazer esse processo durante todo o período, tá bom? Então tá bom, pessoal, queria que vocês tivessem essa consciência para a gente poder depois trabalhar talvez em alguns outros tipos de formato, ok? Então é isso daí, pessoal. Tenha uma excelente semana, que seja muito abençoada com muitas coisas boas. Vamos lá.